Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz. Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Unasp FM, você que sempre nos acompanha. Se está chegando agora, já aproveita, esse é o seu momento de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações. Seja muito bem-vindo aqui à nossa sintonia, também no canal do YouTube. É muito bom ter você aqui, não só na nossa sintonia 91.3, como também nas redes sociais, aqui no canal, enfim. É você nos acompanhando todos os dias. E hoje a gente tem um bate-papo aqui musical com um convidado para lá de especial. O programa já começou aí com uma musiquinha ao fundo, você já deve ter identificado, mas eu vou apresentar para você agora. Nosso entrevistado de hoje, ele é pastor, compositor e também cantor. Ele é mineirinho, mas já na adolescência veio morar em Artur Nogueira, interior de São Paulo. Ele é casado com a Thaísta Ramé, pai do Gabriel e do Samuel. Seu primeiro álbum, Faz Acontecer, foi lançado em 2014, depois veio o álbum Esconderijo em 2015, o mais recente, Pintor do Mundo, em 2017. A gente já tinha marcado para conversar outra vez, mas não deu certo, e hoje a Unasp FM tem a honra de receber aqui, embora virtualmente, o pastor Marcos Lucas Valentim da Silva, mais conhecido como Pastor Luca. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigada. E eu que agradeço, gente, que honra estar com vocês aqui, né? Que honra poder participar dessa programação. Era para a gente estar aí juntinho, né? Do ladinho aí, mas as circunstâncias, elas podem ser alteradas, mas a gente não para, né? O propósito ainda é o mesmo, cantar o rei, falar dele, né? Então, estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar aqui junto com você. Amém. A gente faz agora a distância, mas já deixa aqui agendado uma próxima vez presencial no nosso estúdio para continuar falando, né, sobre toda a sua história. E por falar em história, pastor, você já começou a adolescência com mudança, né? Então, como que foi essa mudança para Artur Nogueira? E como que surgiu no seu coração esse desejo de dar origem aqui, ser um dos fundadores de uma comunidade evangélica em Artur Nogueira? Bom, na verdade, eu sou nascido em Minas, a família da minha mãe toda é de Goiás, ali da região de Santa Helena do Goiás. Eu passei boa parte da minha infância ali, e quando minha mãe se casou, então nós viemos para cá por conta do meu padrasto, né, com quem ela se casou. Nós nos mudamos para Artur Nogueira, mas Artur Nogueira virou minha paixão. É uma cidade que eu já moro há muitos anos, eu não lembro exatamente o ano, mas foi por volta de 93, 94, quando eu cheguei aqui em Artur Nogueira, e acabou se tornando uma cidade que eu amo, mesmo depois da carreira. Eu fiz a escolha de permanecer aqui, de criar minhas raízes aqui, né, constituir minha família aqui, e por causa disso a gente começou a vida no altar, né, que é a nossa igreja. Nós queríamos construir algo que pregasse o evangelho simples, né, que pudesse alcançar as pessoas com o evangelho puro, né? Eu vim de uma raiz de uma outra denominação, mas nós queríamos construir algo que pudesse ser muito puro e muito simples com aquilo que Jesus fazia. Então foi que nós começamos a vida no altar. Ela já existe há mais de 12 anos, né? E a gente tem servido a cidade aqui, tem servido as pessoas através do evangelho, como vocês também são uma bênção aqui na cidade. Artur Nogueira é abençoado com a escola que tem aqui, com a igreja. Então, muito bacana mesmo. E aí foi isso. Então, assim, Artur Nogueira é a minha paixão. Eu viajo o Brasil todo, já fui para fora, mas eu amo voltar para cá. Eu acho que aqui é o lugar assim que eu quero passar o resto da minha vida. E com certeza os nogueirenses também têm um grande carinho pelo pastor Lucas. Pastor, foi nesse momento então que surgiu o Lucas Pastor. Eu queria saber como que a música surgiu na sua vida, como que entrou essa história aí? Na verdade, a música sempre existiu. Eu sempre gostei de música, sempre cantei.
Mas, assim, né, quando eu conheci quem hoje é meu sogro, né, eu tinha 15 anos de idade. Nesse período, meus pais se mudaram para outra cidade e, por uma conversa, acabou que eu fiquei morando na igreja, né, e servindo ali junto com o meu sogro, que na época não era só o meu pastor. E nós ficamos juntos ali, servindo. À medida que eu fui servindo, eu fui me esquecendo um pouco daqueles sonhos mais de adolescente, né, de cantar, de palco, dessas coisas que a gente imaginava. E aí eu estava assim, completamente tranquilo, servindo o reino de Deus, despretensiosamente. Era um dos ministros de louvor da igreja, né? Então a música sempre teve lá. Mas aí chegou uma hora que a palavra foi me tomando. Eu acho que talvez até Deus que constrói caminhos, né? Ele sabe o que faz, ele tem o controle das coisas. Eu acho que essa coisa de ir com mais ímpeto para a palavra é o que acabou me dando a oportunidade de me tornar escritor de muitas canções conhecidas. Né? A Bíblia se tornou uma paixão para mim, se tornou algo importante. Então, acabou que o pastorado, né, me levou a esse envolvimento maior com a palavra do que com as melodias. E aí acabou que, quando aconteceu essa coisa de gravar, eu lembro que o nome até Pastor Lucas, embora o título não define a gente, né? A gente é uma pessoa antes do título, mas foi uma época assim que eu tive aquela sensação de que eu não queria trocar o que eu era por uma coisa nova, pelo cantor. Então foi aí que eu falei, naquela época eu via, por exemplo, que os padres, eles não tinham vergonha, mesmo cantores, eles não tinham vergonha de assumir o seu chamado, né, o seu sacerdócio. Falei assim, eu vou para esse negócio. Num tempo também que a ideia de pastor era uma coisa assim muito muito diferente. Aí eu falei até para a dona da gravadora, que é a dona Evelise de Oliveira, eu falei para ela, olha, se a senhora não se incomodar, eu não queria trocar o que eu sou hoje por uma coisa nova, eu queria juntar os dois, então eu queria ser um pastor que canta. E aí por isso que ficou esse nome, Pastor Lucas. Deus juntou todo o ministério, né, pastor? Tudo junto para a mesma função, para a mesma obra aí que é levar o evangelho. E, pastor, antes de cantar, de ter os seus próprios álbuns, de ser realmente cantor, assim, conhecido, você já compôs várias músicas para outros cantores também. Então, qual foi a sua primeira composição gravada aí para outro cantor? Quem foi esse cantor? Eu já vou pedir para você tocar um trechinho dessa música para a gente, relembrar o começo de tudo. Olha, assim, eu escrevi muita música que eu não lembro, que eu servi muitos amigos, assim, mas a primeira música que me tornou o Pastor Lucas compositor foi essa que foi lançada em 2011. Ó. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem sobre. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Foi gravado pelo Regis Danese em 2011, essa música Tu Podes. Muito especial na minha vida, essa música. E com certeza todo mundo lembra dessa música. Sabe que enquanto você tocava, relembrando da época quando saiu, foi uma música bastante tocada. E a gente continuando a falar em música, então, pastor, outra muito conhecida aí do segundo álbum é Deus de Detalhes. Foi uma das músicas mais tocadas em rádio, foi cantada em televisão, ganhou inclusive um clipe com milhares de visualizações. E a gente sempre gosta de saber como que foi o processo de composição dessas músicas. Essa parece que foi num avião, né? Como é que foi essa história? Foi, olha só, é engraçado, né? Assim, as pessoas às vezes perguntam, como é que você faz? Você vai para um lugar especial, tem um quartinho, tem um mato, tem sei lá, uma paisagem, né? E na verdade, assim, Deus me dá canções assim das maneiras mais inusitadas. Deus de Detalhes, ela é fruto de um medo que eu senti. Naquele dia, nós entramos numa companhia que normalmente, das histórias, né, de companhias aéreas no Brasil que caíram, ela é a que mais caiu. Aí nós entramos no avião, Thaís olhou para mim e falou assim, ó, amor,
eu tô sentindo um negócio esquisito, eu acho que esse avião vai cair. Ela nunca falou isso, a gente já viajava há um tempo. Eu fui tomado por um medo, né? Como uma palavra pode despertar, desencadear um medo na gente. Eu fui tomado por um medo que realmente me fez ter uma sensação de que aquele era o meu último voo. Mas o problema é que não deu tempo de reagir, porque nisso que a gente ficou ali um pouco tenso, a porta do avião fechou. Eu não sabia se eu passava a vergonha de fazer um escândalo para sair, ou se eu não sabia o que fazer. Nessa hora, eu lembro que eu olhei pela janela e eu comecei a pensar sobre isso. E lá longe eu vi um pássaro passando. E aí eu comecei a pensar sobre o cuidado de Deus. Eu comecei a escrever dessa parte aqui, ó. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar pra gente olhar e admirar. Eu comecei a escrever sobre esse cuidado de Deus. Me veio à mente aquele salmo, que eu não me lembro agora o capítulo, que diz que se eu subir aos céus, ao mais altos céus, ele está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, ele também está lá. Então, nessa hora, eu comecei a ser tomado por uma calma, uma tranquilidade de que, de fato, se Deus me quisesse vivo para um propósito, para alguma coisa, não importa se o lugar que eu tivesse, eu seria guardado. Do mesmo modo, se aquele realmente era o fim da minha trajetória, eu podia estar no chão, eu podia estar no mar, eu podia estar dentro da casa, eu podia estar em qualquer lugar, né? Que uma vez que ele permitisse que meu ar acabasse, acabaria. Então, aquela hora eu fui me acalmando, e à medida que o voo foi acontecendo, e foi um dos voos mais maneiros que a gente fez, mais tranquilos, aí Deus foi me dando a canção até que chegou na parte em que Deus está cuidando de mim, e eu coloco essa coisa dos detalhes, né, porque exatamente para mim, naquele momento, você vê, uma música dessa, feita num avião, um medo, né, que as pessoas não têm dimensão, e medo é uma coisa muito pessoal. Eu falo aqui que eu tive medo, mas quem não estava lá dentro de mim não sabe a dimensão desse medo que eu senti naquele dia. Né? Embora a circunstância era natural, era simples, mas eu fui tomado por um medo assim que eu não sei explicar. Nunca senti aquele medo, nem antes e nem depois daquele episódio. Mas ali eu senti a calma, o cuidado de Deus, a certeza de que Ele era comigo. E foi aí desse sentimento, dessa convicção de que Deus era comigo, isso me fez superar aquele medo, que saiu a música Deus de Detalhes. Amém, uma música que hoje com certeza conforta muitos corações. Vamos um pedacinho aí de Deus de Detalhes para a gente ouvir, pastor? Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Amém, que mensagem mais bonita, que traz esperança para a gente. Isso é muito bom, é reconfortante, ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando, né, pastor? E olhando para trás, assim, vendo tudo o que aconteceu, você imaginava a proporção que seu trabalho iria alcançar? Como você vê a atuação do seu ministério na vida das pessoas hoje? Bom, na verdade não dá para mensurar, né? Eu acho que o chamado é uma coisa interessante, porque num determinado momento da minha vida, ali na adolescência, a gente aquela coisa de montar a bandinha, né? De querer tocar. E naquela época, a mente da gente olhava para os grandes ministros
e é uma coisa natural, todo mundo que quer fazer alguma coisa sempre olha para alguém que já passou todos os processos. E isso é perigoso, porque a pessoa não observa os processos que foram necessários para chegar lá. Aí você olha para alguém que já passou os processos, que já chegou no lugar onde deveria chegar, e você começa a se inspirar naquilo. Então, na minha cabeça, naquela época, eu pensava em um palco grande, eu pensava numa luz, eu pensava num locutor anunciando: senhoras e senhores, senhores, esta noite. Eu imaginava essas coisas. Mas à medida que a gente foi amadurecendo, que eu fui servindo a igreja local, eu fui percebendo que o chamado, ele não tem uma dimensão, ele não tem o formato de um disco, ele não necessariamente tem que acontecer com o microfone. Você tem, por exemplo, na Bíblia, histórias de anônimos que protagonizaram a história, como, por exemplo, o jovem dos 5 pães e 2 peixinhos. Ninguém sabe o nome dele. Mas sem aquele cara, aquela multidão e nem os discípulos teriam o privilégio de ver Jesus multiplicar comida. Foi um milagre extraordinário, um dos milagres incríveis que ele fez. Mas só ocorreu por causa de um anônimo. Se o chamado da vida daquele menino era levar 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, e essa história nos inspira, é tema dos sermões, dos muitos pastores que pregam sobre ela. Então, assim, chegou uma hora que eu entendi isso e eu ficava pensando, bom, o que Deus tem para mim, Ele tem para mim. Se for cantar na igreja local, se for ter um reconhecimento apenas da minha igreja, se aquilo que eu fizer não sair nem na porta da minha igreja para fora, não importa. O importa é cumprir o chamado. E aí eu fui de maneira natural, eu tirei o olhar lá da frente, eu comecei a focar nos processos que eu estava vivendo com Deus naquele momento, até que eu fui surpreendido, né, por Deus dessa maneira. Gravei as canções, eu sempre falo isso, eu nunca sentei para escrever uma música pensando assim, preciso fazer um refrão que dê certo, preciso fazer... As pessoas que até me conhecem vão perceber que eu nem tenho o hábito de tentar repetir sucesso. Eu fiz Deus de Detalhes tem a sua história, tá lá. Eu não fiz outra música para repetir Deus de Detalhes. O Lugar fez muito sucesso. Eu não fiz outra música que repetisse o Lugar. Marcas da Vida deu muito certo. Eu não fiz outra Marcas da Vida. Pintor do Mundo deu muito certo. Eu não fiz outra Pintor do Mundo. Meu último EP agora, que eu lancei agora em 2020, que é o EP Dono de Todas as Canções, eu vim numa coisa completamente diferente, né? Num som diferente, numa linha de letra diferente, foi mais vertical. Então, assim, eu não tinha dimensão. Hoje, quando eu recebo as mensagens lá no inbox, quando eu vejo as pessoas comentando vídeos, muita gente que se inspira na minha história, muita gente que canta, toca e olha para a minha vida, eu fico pensando no privilégio que é viver isso, e ao mesmo tempo, né, nessa responsabilidade de saber que eu preciso ser um instrumento disponível para Deus fazer o que Ele quer realmente, porque Ele tem as suas maneiras de alcançar pessoas. Então, muitas vezes alguém estava no quarto, chorando, pensando em desistir da vida, e foi uma música feita ali no meu quartinho, na minha casa, naquela hora que eu parei para ouvir Deus, que eu parei as minhas atividades, talvez aquela música salvou alguém, aquela música gerou uma oportunidade. Então, assim, realmente é muito grandioso, é muito glorioso pensar em tudo que Deus tem feito nesses últimos anos da minha vida através da canção. Eu tributo a Ele essa glória, é toda dele. A inspiração vem dele, as letras vêm dele, a melodia vem dele. Eu sou um mero instrumento. Então, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder servir minha nação e minha geração. Amém, pastor. E a gente percebe que realmente quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele muda nossas percepções, Ele muda nosso caminho e Ele nos usa de uma forma poderosa, né? A gente vê esse exemplo na sua vida. Você falou de EP novo aí, 2020, como que é essa história? Qual que é a pegada aí dessa música? Como que tá funcionando? Conta para os nossos internautas que ainda não conhecem o trabalho, esse é um momento para eles conhecerem também. Bom, eu lancei um EP novo agora, com 5 faixas. Lancei a primeira faixa há 1 ano e meio atrás, que é O Escritor. Depois eu lancei Paraíso no Deserto, eu fiz um feat com a Aline Barros, que foi um momento também muito especial, muito marcante. E por último agora lancei mais um single desse EP, que é Dono de Todas as Canções, e aí liberei o EP todinho nas plataformas. Então a galera vai conseguir acessar no YouTube O Escritor, Paraíso no Deserto e Dono de Todas as Canções. E nas plataformas digitais tem lá uma música que eu gosto muito, que é Continuo Sendo Tudo, tem Tudo Lembra Você e Justiça Furiosa. Então é um EP com 6 faixas,
que saiu agora, tá quentinho, vocês têm... Acabou aqui a entrevista, não vá agora, espera a gente terminar a entrevista. Acabou a entrevista, você já corre lá pro YouTube ou pra sua plataforma preferida e vamos embora ouvir aí Dono de Todas as Canções, que veio assim numa... as minhas músicas, normalmente, elas trabalham essa coisa do socorro, né? Mostra um Deus presente, um Deus socorrendo, fala muito, eu escrevo muito sobre a graça, sobre a obra redentora de Cristo. Mas nesse EP, eu fui conduzido eu até falei em algumas entrevistas que ele é um EP mais exortativo, né? Ele não tem a linguagem mais legalzinha, assim, de ouvir, mas em todas as 6 faixas, eu vou traduzindo da maneira poética como eu escrevo, eu vou trazendo as canções para o senhorio de Cristo, né? A gente canta muito sobre o Salvador. Eu decidi cantar um pouco sobre o Senhor, né? Aquele que governa a nossa vida. Ele quer ser mais, ele quer ser Senhor e Salvador. Então, por exemplo, a música Eu Continuo Sendo Tudo, ela é uma fala de Deus, né? E como a gente tem cantado muito sobre o amor, aquele Jesus que chega e fala assim, olha, eu amo você, eu quero te dar uma chance, eu morri na cruz para te salvar, né? Ele vem chamando, eu tenho visto as canções falando de amor, do amor de Deus, mas aí nessa música trouxe uma outra linguagem quando Deus fala assim, olha, já faz muito tempo que eu estou falando, você finge escutar. Até escrevi um livro com mais de 1000 páginas. Você nem quer ler. Já me revelei de muitas maneiras até abrir o mar. Mas segue a sua vida como se eu não existisse para você. Eu morri na cruz para te dar uma chance de recomeçar. De ter de volta o jardim, no paraíso que você perdeu. Mas, se ter sucesso nessa vida é tudo que te faz feliz. Aí vem a frase da música. Você sem mim é nada, mas eu continuo sendo tudo sem você. Então, a linguagem é mais exortativa, né? Um Deus que está dizendo assim, olha, eu tenho te chamado, eu tenho feito tudo para que você me conheça, eu tenho me revelado através de muitas pessoas, mas se você, de fato, ignorar o meu amor, se você, de fato, decidir que você não quer a obra redentora que eu fiz na cruz, eu sinto muito. Eu continuo sendo Deus, o céu continua sendo o céu, mas você se torna um nada. Né? Sem o meu amor, você se torna um mero pecador que vai perder a sua eternidade. Então, assim, todo o disco vem numa linguagem assim mais dura, né, mais exortativa. E necessária, né, pastor? Eu acho que para deixar um gostinho de quero mais aqui, podia rolar uma palhinha aí dessa música, então, pra gente, para os nossos ouvintes aqui também, para poder acompanhar o seu trabalho. Vamos, então eu canto essa aí? Pode cantar sim, a gente fugindo um pouquinho do nosso roteiro aqui, mas é que novidade é sempre bem-vindo, né? Então vamos cantar ela. Já faz muito tempo que eu estou falando, você finge escutar. Até escrevi um livro com mais de 1000 páginas, você nem quer ler. Já me revelei de muitas maneiras até abrir o mar. Mas segue sua vida como se eu não existisse pra você. Eu morri na cruz pra te dar uma chance de recomeçar. Ter de volta o jardim paraíso que você perdeu. Mas se ter sucesso nessa vida é tudo que te faz feliz. Você sem mim é nada e eu continuo sendo tudo sem você. Oh, eu sendo o Senhor me tornei o servo pra lavar seus pés. Eu sendo divino me tornei humano pra te aproximar. Eu tendo poder sobre a vida e a morte, escolhi morrer. Você sem mim é nada e eu continuo sendo tudo sem você. Oh, saiba que eu te amo e o meu amor nunca vai acabar.
Mas se o que eu fiz não é o suficiente pra te convencer, dei minha própria vida, mas você insiste em me rejeitar. Você sem mim é nada, e eu continuo sendo tudo sem você. É isso aí. Nossa, uma letra muito profunda, né? Essa Eu Continuo Sendo Tudo, né? O nome da música. Eu continuo sendo tudo, exatamente. Que já está aí nas plataformas. Eu estava dando uma olhada aqui enquanto o pastor cantava, e já pode, você que está nos acompanhando depois da entrevista, como ele mesmo disse, já pode ir lá dar uma visitada e incluir também nas suas playlists essas músicas que são verdadeiras mensagens e, como o pastor Lucas disse, exortações de Cristo para você. Pastor, com certeza, durante todo o seu ministério, todas essas músicas te marcam, todas essas músicas têm um significado, mas tem aquela música, assim, que mexe com o pastor Lucas, assim, de uma forma diferente, que ele fala, essa me marca mais do que as outras? Olha... Saia justa agora, né? Não, é muito complicado, porque eu tenho canções que marcaram uma transição ministerial, né? Como o próprio Tu Podes, como Casa do Pai, que a Aline Barros gravou. Ali foi quando surgiu o pastor Lucas Cantor, porque essa música chegou até a Aline, estava fazendo a audição do disco dela na gravadora com essa música, e era minha voz que estava lá, quando eu recebi o telefonema em casa para gravar. Então, são músicas marcantes que separam momentos. Mas eu poderia, por exemplo, tem duas músicas que eu destaco, assim, que eu amo. Eu vou, então, escolher uma delas para cantar, uma delas é Pai Presente, que a Aline gravou com o Tom Carf. E tem essa que eu vou cantar agora, que eu sou apaixonadíssimo por essa música, que chama És Real Pra Mim. Quem gravou ela foi a Fernanda Brum. Dificilmente eu escuto essa música sem não sentir, assim, uma coisa muito forte, algumas vezes chorar. Essas duas músicas me fazem chorar demais. Eu vou cantar um pedacinho dela aqui. Deixa eu ver se vocês estão essa aqui. Como os rios querem encontrar o mar, como o pássaro quer encontrar o céu, eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Uma noite está esperando o sol, como a terra está esperando a chuva, estou a te esperar. Estou a te esperar. Não sei como é o seu rosto, nunca vi seu olhar. Eu nunca te toquei, mas meu desejo é te abraçar. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que não posso tocar. Eu não preciso ver para crer que o Senhor és real. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vê. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar,
posso te ouvir, não consigo te explicar. Amém, pastor, que letra linda, e dá para sentir porque você se emociona, porque a gente também aqui do outro lado, com certeza, sente a sua presença e o abraço, o afago, né, desse Deus que, embora, como a música disse, a gente não conhece, não viu, mas a gente de alguma forma conhece. Pastor, a gente passaria aqui a tarde inteira conversando, tá um bate-papo muito legal, é muita mensagem bonita, muita história, e é muito bom ver como Deus transformou a vida de outras pessoas por meio da sua, transformou a sua também, e tem te encaminhado nesse trabalho tão belo. Então, eu quero pedir agora para a gente fechar que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos internautas que estão nos acompanhando neste momento, às vezes está passando por alguma coisa que está afligindo o coração e está acompanhando e pode ter agora um pouco desse conforto. Bom, minha mensagem é creiam, 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 creiam. Permaneçam crendo. Paulo disse que o mais importante é que permaneça a fé, a esperança e o amor. E dessas três coisas, maior é o amor. Nós estamos vivendo dias difíceis e guerra, soldado não escolhe guerra, é guerra que escolhe soldado. A gente não tem poder sobre a circunstância, a gente não tem controle sobre a circunstância, mas a gente tem uma esperança, né? A gente tem uma esperança de saber que nós temos um lugar seguro em Jesus, de saber que nós podemos encontrar nele uma segurança. É como uma criança que está ali brincando perto do pai, de repente ela cai, rala o joelhinho, e nem o pai e nem a criança interferiu naquele processo que gerou aquela ferida, mas aquela criança sabe, quando ela começa a chorar instintivamente, ela corre para os braços da mãe ou do pai, porque sabe que ali, embora um braço não é remédio para nenhum raladinho, mas aquela criança, de alguma maneira, instintivamente, ela sabe que nos braços da mãe ou nos braços do pai, ela pode encontrar um consolo, e a mãe ou o pai vai ali, dá um beijinho e diz, passou, passou, e abraça ela, e ela se acalma e volta a brincar no mesmo lugar. Então eu sei que Jesus é essa nossa esperança. Se o mundo tiver de novo a oportunidade de voltar, nós encontraremos segurança em Jesus nesse tempo difícil. Se o mundo não for voltar, ainda assim nós temos uma segurança eterna em Jesus. É uma segurança que não acaba, que não termina, é um consolo, é um conforto infindável, infinito e eterno em Jesus. Então, creiam, não percam a esperança, não percam a fé, não percam o amor. Circunstâncias mudam, coisas circunstanciais, mas nós não somos coisas e nem somos circunstanciais. Nós somos filhos de um Deus eterno e nós somos eternos em Jesus. Então, as circunstâncias não vão definir esse momento dentro do nosso interior. O nosso interior está cheio de alguém que nos ama e que revelou a sua bondade, a sua graça presente e a sua graça para o futuro. Então, nós estamos esperançosos nisso. Então, não desistam, permaneçam crendo. Jesus está vindo aí para nos salvar desse tempo difícil. Amém, essa é a nossa esperança. A gente vai fechar o programa com o Pintor do Mundo, mas antes, pastor, eu quero agradecer a sua participação, agradecer a sua interação. Foi muito bom ter você aqui conosco e a gente aguarda uma próxima aí. Fechado, combinado. Assim que as coisas, se a gente não se encontrar na eternidade, a gente vai se encontrar nesse programa aí, fechado? Amém, amém. Então eu agradeço mais uma vez você que está nos acompanhando. Não se esqueça, terminando aqui, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tem várias outras entrevistas também para você. E siga o pastor Lucas também nas redes sociais, Instagram dele, PR Lucas Oficial. Você vai ficar por dentro de todo o trabalho realizado e dessa mensagem que com certeza leva Jesus para a sua vida e para a vida das pessoas. Para fechar então, pastor Lucas, Pintor do Mundo, pastor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Então, quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua
misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, sua história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor.